da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus, irmãos, nos abençoe pela porção lida da sua palavra. Nós vamos começar hoje uma jornada com os irmãos aqui pela Epístola de Gálatas, de Paulo às igrejas da Galácia. Nas oportunidades que teremos, estaremos compartilhando essa mensagem que as Escrituras Sagradas nos deixam nessa carta, ou através dessa carta que Paulo endereça às igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, irmãos, foram igrejas que o apóstolo Paulo estabeleceu e organizou por ocasião da sua primeira viagem missionária. E essas igrejas se localizavam ali na região da Pisídia, aonde encontravam-se as cidades de Antioquia, de Icônio, de Listra, de Derbe, na Ásia Menor. Muitos acreditam, e humildemente eu também acredito, que esta é a epístola mais antiga que o apóstolo Paulo escreveu. A primeira e a mais antiga. E acredito que o apóstolo Paulo a escreveu depois da primeira viagem missionária, um tempo depois. Mas cremos, e a maioria dos estudiosos também tem essa opinião, outros pensam um pouco diferente, que Paulo escreveu essa epístola antes da reunião conciliar que acontece em Jerusalém, registrada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Porque ao tratar do problema que vai motivar, acreditamos, essa reunião, o apóstolo não faz nenhuma menção a essa reunião e essa decisão que viria a ser tomada nesse concílio lá registrado em Atos dos Apóstolos. E o propósito do apóstolo estar escrevendo esta carta, irmãos, é duplo. Primeiro, a defesa do seu apostolado. Mas, num segundo momento, ou acima de tudo, defender o Evangelho de Cristo. E para os irmãos entenderem a atualidade desta carta, desta epístola, ela é conhecida hoje como a Carta da Liberdade Cristã. O pastor Olival está expondo também, lá em Pinheiros, na escola dominical, os estudos dessa carta. Eu mandei uma mensagem para ele que em muitos pontos ele concorda comigo, não é? E ele diz que se Paulo não tivesse escrito e entendido que precisava intervir naquilo que estava acontecendo na região da Galácia, o cristianismo corria o risco de se tornar mais uma seita judaica. Por aquilo que nós, na medida que formos estudando, vamos explicar para os irmãos. O que está acontecendo? Desde a sua passagem, irmãos, pelas igrejas dessas cidades que aqui eu já citei, estas igrejas haviam sido invadidas, ou já estavam surgindo no meio delas algumas pessoas que se diziam cristãs,
advindas do judaísmo, não é? Por isso mesmo chamados de judaizantes, que afirmavam, primeiro, que Paulo era um impostor. Paulo era, na verdade, entre aspas, e na linguagem popular hoje, um vigarista. Porque, na verdade, ele nunca foi apóstolo. Se fez apóstolo. E porque a mensagem que ele pregava não condizia com a verdade plena. Por quê? Porque esses homens, esse grupo herético, judaizantes, afirmavam que junto com o sacrifício de Cristo, aceito pela fé, até aí tudo bem, tudo certo, precisava se acrescentar a circuncisão. Ou seja, os homens que vinham a Cristo precisavam receber a circuncisão e observar os demais ritos prescritos por Moisés. Rapidamente, você pode ir lá para Atos capítulo 15, não é? Onde você vai encontrar essa situação sendo explicada aqui por Lucas. Diz assim no versículo 1: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, isto, meus irmãos, comprometia a essência do Evangelho, a mensagem do Evangelho. E a salvação, então, anunciada e proclamada como sendo pela graça, passava a depender das obras da observação da lei. Por isso Paulo entende que precisava intervir, que precisava orientar e esclarecer a igreja o perigo que os rondava, o perigo que estava ali cercando as suas vidas. E nós vamos, então, nessa primeira abordagem aqui com os irmãos desse texto, ver como o apóstolo ele se apresenta aqui aos Gálatas. Conforme nós já aqui antecipamos, essas igrejas haviam sido organizadas ou haviam sido plantadas, irmãos, por Paulo. Então muitos dali o conheciam. Mas era bem possível que com o passar do tempo e do trabalho que essas igrejas desenvolveram, irmãos, outras pessoas haviam sido acrescentados à vida da igreja. Daí ele entender ser necessário se apresentar aqui à igreja. Obrigado, Felipe. Você vai repartir o galardão com o Reinaldo. Ele perdeu hoje, nem água trouxe. Como é que, meus irmãos, o apóstolo se apresenta? Na condição de remetente, naquele que escreve. E, como eu já disse, a primeira coisa que o apóstolo precisa deixar claro é que ele de fato era um apóstolo. A primeira coisa que ele entende que precisa ser defendido é a sua autoridade, para poder então intervir, para poder orientar, para estar devidamente assim autorizado para orientar corretamente a vida daquela igreja. A palavra apóstolo significa alguém enviado com a missão. Mais do que isso, revestido de autoridade delegada e à altura de quem o enviou. Ou seja, o representante imediato, autorizado para falar em nome de. E era assim que o apóstolo se apresentava. Ele era apóstolo de Cristo, pela vontade de Cristo e pela vontade de Deus Pai. Conforme nós podemos ver aqui no primeiro versículo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo já
está aqui explicando que o seu apostolado é legítimo, porque ele é também, ainda que um nascido fora de tempo, testemunha da ressurreição. Porque quando nós olhamos lá para o início de Atos dos Apóstolos, quando vão escolher o substituto de Judas, as credenciais exigidas para que aqueles homens que caminharam com Cristo fossem, então, pela igreja, considerados aptos para substituí-lo, eles tinham que ter acompanhado a Jesus desde o seu batismo, os 3 anos do ministério de Cristo, e, em segundo lugar, terem sido testemunhas da sua ressurreição. O primeiro aspecto, Paulo diz aqui, olha, eu quero dizer para vocês que eu, ainda que um nascido fora de tempo, como ele apresenta lá na primeira carta aos crentes de Corintos, eu fui testemunha da ressurreição do Senhor. E quando ele destaca, meus irmãos, essas realidades, o apóstolo está dizendo para a igreja, nas entrelinhas, primeiro, que não foi Ananias que o batizou, que o ungiu apóstolo. Não é? Hoje nós encontramos aí muitos líderes, não é? Que foram o quê? Ungidos apóstolos. E ele diz, eu quero também que vocês saibam que não foi a igreja lá de Antioquia que me consagrou apóstolo. Não foi nem homem e nem nenhuma instituição humana que me capacitou, me colocou nessa condição. E mais ainda, não foi o concílio de Jerusalém. Ainda que aquele presbitério tivesse autoridade para impor as mãos, não mais na condição de apóstolo, né? Mas de um líder, de um presbítero, para exercer o seu ofício. Não, ele diz. Se eu sou apóstolo, sou porque foi o próprio Cristo que me delegou e que me colocou nessa condição. Não foi homens, não foi nenhum concílio humano, mas o próprio Senhor que me colocou e me chamou para esse ministério. E os irmãos se lembram que na última vez que nós ministramos aqui, falando de Atos capítulo 9, nós vimos lá a conversão de Paulo. E como o Jesus ressurreto se aparece a ele. E quando Jesus ressurreto se aparece a ele, não é? Jesus lhe faz uma promessa. Aliás, Ananias diz assim, olha, aquele que te apareceu e ainda vai aparecer mais outras vezes. Meus irmãos, que coisa interessante. Paulo, ele quando fala ou escreve a sua biografia, e nós vimos isso também, ele faz questão de julgar, olha, se fosse levar pelo lado humano, de qualificação pessoal, meritocracia, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou judeu da mais fina procedência, fariseu de fariseu, e tive o privilégio que poucos tiveram, de ser instruído aos pés de Gamaliel, ele diz. E agora, meus irmãos, quando o apóstolo defende o seu apostolado, ele está dizendo para a igreja que ele teve o privilégio de ser constituído apóstolo e receber de Jesus, aos pés de Jesus, toda a mensagem que ele havia passado e entregue a essas igrejas. Que privilégio, que bênção Paulo desfrutou, não é? De não ter recebido o seu apostolado de homens, mas diretamente do Senhor. Então, isso fica claro aqui, meus irmãos, que a sua comissão apostólica não era humana, nem direta e nem indireta. Não procedia da terra, mas procedia tanto do Pai, como do seu Filho, o Senhor Jesus. Isso está bem claro aí no versículo 1. Portanto, ao contrário dos que diziam os judaizantes, Paulo deixa claro que ele não se fez, e nem homem algum o tornou apóstolo. Não foi por conveniência, ou por instrumentalidade humana que se tornou o que era, mas sim pela vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo que lhe apareceu.
e o comissionou para esse mistério, lá na estrada de Damasco. Dessa forma, meus irmãos, ele estava aqui, e nessa condição, defendendo primeiramente a sua autoridade. Então, ao fazer a sua apresentação, ao se dirigir aos Gálatas, ele destaca que o faz porque para isso foi capacitado, autorizado pelo próprio Deus e pelo seu Filho. Mas Paulo, além de apóstolo, meus irmãos, ele se apresenta aqui como um mensageiro de Cristo e do seu Evangelho. E isso nos reporta agora à sua missão, ao seu trabalho, aquilo que lhe dava prazer, aquilo que era, assim, a essência do seu ministério. Ele foi designado para ser um pregador do Evangelho. Além de não ser um falso mestre, um impostor, como o acusavam os judaizantes, Paulo também deixa claro aqui aos seus leitores que havia sido designado pelo próprio Deus para fazer o que havia feito ali naquelas igrejas da Galácia. Ou seja, anunciar a Cristo e o seu Evangelho. Foi assim que aquelas igrejas nasceram. Foi assim que aquelas igrejas foram plantadas, através da pregação do apóstolo, através do ministério da palavra que o Senhor lhe confiou. Na verdade, longe de ter sido uma decisão pessoal, ser um mensageiro de Cristo e do seu Evangelho, foi algo que aconteceu única e exclusivamente pela intervenção de Deus e pelo seu eterno propósito. Como Paulo vai lembrar aos seus leitores, e aí eu gostaria que você, mais uma vez, abrisse sua Bíblia aí aos Gálatas, no capítulo 1, olha só o que ele diz a partir do versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Queridos irmãos, quantas informações preciosas nós encontramos aqui. Porque como ele lembra aqui, as igrejas lá da Galácia, antes da sua conversão, antes do seu encontro com Cristo, Paulo se ocupava de fazer justamente o contrário que ele fez lá na Galácia. Ele perseguia a igreja de Deus, e conforme ele mesmo destaca aqui, a devastava. E impiedosamente, de maneira feroz, conforme ele mesmo declara, como um leão prestes a devorar a sua presa, perseguia aqueles que eram do caminho. Sempre foi um ferrenho inimigo de Cristo e do seu Evangelho. O testemunho que davam a seu respeito, agora, era outro. E você pode ler aqui nos versos 23 e verso 24. Ele diz, olha, eu não era conhecido, nem fui conhecido das regiões lá das igrejas lá da Judéia. Pelo contrário, diz, eles apenas ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Agora esse era o testemunho. O perseguidor se tornou, ou passou a ser, o perseguido.
E o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, está aqui nos mostrando, está aqui escrevendo, que isso não foi uma decisão pessoal dele. Porque talvez, se essa decisão tivesse que partir dele, ele nunca teria se tornado nem apóstolo e muito menos um mensageiro de Cristo. Ele se tornou um mensageiro, um pregador do evangelho, porque ele diz aqui, a graça de Deus o alcançou. E o alcançou antes que ele nascesse. Olha aí que coisa maravilhosa. Quanto, porém, verso 15, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Não é? Então, meus queridos irmãos, assim nós entendemos os nossos ofícios. Assim entendemos o ministério que Jesus colocou em nossas mãos. Não como algo que merecemos, não foi algo que foi dado por causa do nosso desempenho, mas foi por uma iniciativa exclusiva e única da graça de Deus. E aliás, Spurgeon tem uma afirmação interessante a esse respeito. Ele diz, não fui eu que escolhi a Cristo. Porque caso contrário, eu nunca o teria escolhido. Foi Ele que me escolheu. Ele diz, e creio mais, creio que Ele fez isso antes que eu nascesse. Porque depois, menos motivo teria para me escolher. Não é verdade? Não é a verdade. Irmãos, então o apóstolo Paulo diz aqui que ele não era apenas um apóstolo, mas ele era um pregador do evangelho. E era um pregador do evangelho porque, na verdade, Deus mesmo o havia separado antes que ele nascesse. E depois o chamou pela sua graça. Eu tive a oportunidade de compartilhar essa mensagem lá na igreja de Mendonça, por ocasião da licenciatura de Mateus. Procurando destacar algumas verdades que ele precisava entender, já que estava iniciando de maneira mais efetiva, ou dando mais um passo na busca da ordenação ao sagrado ministério. E eu estava citando, não só o meu caso pessoal, mas também a referência ao pastor Devanir, não é? Quando a Tilda se casou com ele, né, Tilda? Nem crente era, né? Não, dava trabalho ainda, né? Não dá sinal assim não, né? Só fica... né? Ele se converteu. Mas ele estava estudando lá e era para ser engenheiro. E se ele não imaginava ser crente, muito menos pastor. Mas mal sabia ele, que antes que ele nascesse, ele havia sido alvo da graça de Deus, que escreveu uma história para a vida dele, cujo chamado se deu quando ele já era casado, não é? Quando ele depois já deixou, depois, não é? Começou os seus estudos para se dedicar, se preparar para o ministério sagrado. Irmãos, é graça, é misericórdia de Deus, e Deus nos constituiu, Deus nos entregou, assim como Paulo, a tarefa de pregar o evangelho. O plano eterno de Deus, não é? Para a vida de Paulo, só tinha uma explicação. Foi Deus que o separou antes que ele nascesse, para ser o que ele agora era, mensageiro de Cristo e pregador do evangelho. E Paulo atribuía essa escolha à graça de Deus, em virtude da qual foi chamado para esse ministério. Então, meus irmãos, Paulo tem muito claro em sua mente que o seu chamado para ser porta-voz do evangelho não tinha nada a ver com uma questão de meritocracia, uma escolha baseada nos merecimentos e no seu desempenho. Pelo contrário, porque ele havia feito tudo o que era assim de pior contra o evangelho e contra aqueles que eram do caminho. E ainda, meus irmãos, conforme nós podemos ver, é essa a situação que ele descreve. E como eu disse, se ele já havia sido testemunha da ressurreição de Jesus, que era a primeira qualificação para ser um apóstolo, nós vamos ver aqui que o seu ensino também vai de encontro
o segundo requisito, que era receber ou ter acompanhado o ministério de Cristo. Por quê? Porque ele diz aqui que foi o próprio Jesus. Não foi um homem que o ensinou. Não foi Gamaliel que o instruiu. Não foi Ananias que o batizou. Não foi nenhum dos apóstolos que disse, senta aqui, eu quero te ensinar algumas coisas. Nem foi mesmo Barnabé que abraçou, não é? E que o levou e introduziu, né, na comunhão do colégio apostólico. Mas foi o próprio Jesus, mediante revelação de Jesus Cristo. Foi aos pés de Jesus que ele recebeu o quê? Aquilo que havia entregue naquela igreja. E é por isso que ele diz, quero que vocês estejam conscientes disso. Por quê? Porque o evangelho que eu entreguei para vocês é o evangelho que tem que ser crido e que tem que ser obedecido. Por isso ele vai dizer, meus irmãos, nos versos anteriores a esse que nós lemos agora, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, porque eu quero que vocês saibam que existem homens que estão aí, não é, no vosso meio, e que estão pervertendo o evangelho de Cristo, que estão anulando o evangelho de Cristo. Irmãos, você pode estar pensando, pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Irmãos, mais do que nós podemos pensar, essa mensagem é uma mensagem atual. Sabe por quê? Porque ainda hoje tem movimentos, até considerados movimentos contraditórios, não é? Que afirmam que para você ser salvo, você tem que guardar determinado dia da semana. Não basta o sacrifício de Cristo. Você tem que ser sabatista. Se não guardar o sábado, você está lascado. E se comer ainda carne de porco, nem por purgatório passa. Irmãos, por mais que nós não pensemos, essa é uma realidade dos nossos dias. É Cristo e mais alguma coisa. E eu quero que você saiba que eu e você, se somos salvos, e se teremos que ser salvos, colocando assim, só o seremos pela graça de Deus, do começo ao fim. Do começo ao fim. Hoje Deus nos chama para uma outra realidade, que é a santificação. Mas é a graça de Deus, que chamou e separou a Paulo, que te chamou e me chamou, que é o centro do Evangelho, da mensagem do Evangelho. A gente precisa terminar. Alguém está olhando para mim. Dali. Mas eu quero destacar um terceiro aspecto do currículo de Paulo, ou da maneira como ele se apresenta. Ele não é apenas um apóstolo, não apenas um mensageiro de Cristo, por isso ele não abre mão do Evangelho, porque não foi ele que inventou. Sabe, deu um estalo. Ele entregou o que recebeu. E recebeu do próprio Cristo, do próprio Senhor. Mas quando Paulo se apresenta como apóstolo, e depois como mensageiro, ainda que fazendo uma diferença, uma distinção, irmãos, entre outros que com ele estão saudando a igreja, você pode ver isso no versículo 2 do que nós lemos, do texto que nós lemos, Paulo em momento algum se considera superior a eles. Se o apostolado defende a sua autoridade, e se ele, como mensageiro de Cristo, está falando do seu ministério, da sua missão, daquilo que ele traz para fazer, que é anunciar o Evangelho, ele escreve a essa igreja na condição de servo, que amorosamente quer o melhor para a vida deles. Então, é o que nós encontramos, meus irmãos, aqui no texto do capítulo 1, no versículo 10. Você pode ler comigo? Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Queridos irmãos, esta
uma outra condição, um outro ponto importante na sua carta de apresentação aqui a essa igreja. Ainda que desfrutasse de um privilégio que foi concedido a poucos, de ser apóstolo. E, aliás, como eu já disse aqui, né? Hoje, nós temos um monte de apóstolos aí. Esses sim, que ou se fizeram, né, ou outros homens ungiram, e na verdade, nunca foram e nunca serão os apóstolos que as Escrituras nos mencionam. Mas Paulo se apresenta aqui, meus irmãos, como servo. Faz questão de frisar e de apresentar às igrejas de Antioquia, de Icônio, de Listra, de Derbe, como viria a fazer em todas as outras cartas que ele vai ainda escrever, ou que viria a escrever. Você pode ver isso. Tenha essa curiosidade. Começa no Novo Testamento a pesquisar as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, como ele se apresenta. Não é? Além de apóstolo, você vai sempre encontrar servo de Cristo. Era assim que Paulo se via. Até porque, meus irmãos, Paulo não se considerava digno de ser aquilo que Deus o chamou para ser. Ele tinha essa consciência. E a palavra que ele usa aqui é doulos, que sempre é usada para designar um escravo. E era justamente nessa condição, e nesse sentido da palavra, que Paulo se via. Um servo totalmente devotado ao seu Senhor. A vontade de Cristo era a sua vontade. Os interesses de Cristo eram seus interesses. Sempre disposto a prestar a Cristo uma obediência absoluta. Nesse sentido e nessa direção, seu alvo sempre era, em tudo, agradar ao seu Senhor e não agradar a homens. Não usava de bajulação ou de qualquer outro subterfúgio para conquistar a simpatia e a aprovação dos homens. E ao escrever então essa carta e confrontar o erro que estavam incorrendo aquelas igrejas, é de continuar prestando aos Gálatas, irmãos, um serviço amoroso. Então, quando o pai corrige um filho, não é porque não ama o filho. Quando o pai corrige um filho, não é porque desistiu do filho. E, aliás, você que é pai e mãe, né, sabe disso. Não é por desempenho deles. Não é porque eles fazem por merecer. Porque na maioria das vezes, vocês vão entender o que eu quero dizer, mas só dão trabalho. E filho não acaba. Dura para sempre. E Jesus diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Então era nessa condição que o apóstolo está o quê? Trabalhando, está escrevendo aquela igreja. Abra no capítulo 4 de Gálatas. Olha o que ele diz para aqueles irmãos, para demonstrar qual que era a sua intenção. Por que está trabalhando, verso 19, dessa maneira, escrevendo a eles essa carta, essa epístola? 4:19, estava lendo 3 aqui. Filhos, é bom, eu vou ler o 18 também, ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, diz o apóstolo Paulo, por quem, de novo, o quê? Sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até vê-los amadurecer, virar gente de seu, né? Não é assim que a gente fala para os meninos? Quando é que você vai crescer, rapaz? Virar homem? Paulo está dizendo assim, até Cristo ser formado em vocês. Vocês terem maturidade para refutar o erro. Não se deixar levar por essas fábulas, por esses enganos. Então, o seu maior desejo,
meus irmãos, era ver o crescimento espiritual daquela igreja. Seu maior desejo era vê-los fazendo progresso, era vê-los caminhando e permanecendo no centro da vontade de Deus. Porque nós sabemos, meus irmãos, como Paulo sabia, que essa é a melhor posição, o melhor lugar para nós estarmos, no centro da vontade de Deus. E nós temos dito aqui, irmãos, que todos nós, que fomos alcançados pela graça, que nos convertemos a Cristo, conforme nós falamos domingo passado. Junto com a conversão, sempre vem um chamado para o serviço. Não é? Quando Cristo nos alcançou e alcançou o apóstolo Paulo, diz: Paulo, agora você vai ver como que é bom ser cristão. Você vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Né? Você vai decretar, você vai reivindicar, você vai determinar, e as coisas vão acontecer para você, você vai ver como vai ficar uma coisa assim, uma mil maravilhas. Foi essa a promessa que Jesus fez para Paulo? Não, foi: Paulo, você é um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quê? O quanto importa sofrer pelo meu nome. Ah, irmãos, se você acha que o cristianismo te dá uma carta para você reivindicar direitos, não. O Evanir falou recentemente aqui, né? O que o cristianismo nos chama é para oferecer a nossa orelha para ser furada. E dizer: Senhor, eu quero ser um seu servo. Não é? Todos nós somos chamados para servir, conforme o dom que recebeu. Mas quando a gente tem esse desejo, essa disposição no coração, que é aquilo que o discipulado trabalha e produz em nós, eu juro, entender que a gente é chamado para ser servo. E o servo serve aonde for preciso. Faz o que for preciso. O que a minha igreja está precisando? Aonde eu posso servir? Aonde eu posso ser útil? Ele vai servir, porque isso está no centro do seu coração. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa caminhada, que a gente possa aprender aí aquilo que Paulo está destacando, aquilo que Paulo está colocando em evidência quando escreve essa carta às igrejas lá da Ásia Menor, às igrejas da Galácia.